Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui para, juntos com vocês, darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E na reta final, né, Célia? Estamos aí na reta final, na questão 934, já nós vamos começar. E começamos aí há 4 anos atrás. 4 anos. Né? O tempo passa rápido, a gente nem percebe. Estamos aí já há 4 anos fazendo esse estudo. E é um estudo, assim, minucioso, né, Célia? A gente vem lendo as questões, lendo as perguntas e a gente acaba conversando sobre a questão, trazendo para o nosso dia, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para que a gente possa incorporar esses assuntos que Kardec perguntou aos espíritos para nosso entendimento mesmo. Porque se a gente simplesmente lê pergunta e resposta, daqui a pouco a gente não lembra mais nada. Mas quando a gente começa a conversar sobre as questões, trazer esse entendimento para a situação que você está vivendo no teu dia a dia, para exemplos que você já passou, aquilo se interioriza. E aí você fica mais vivo dentro desse entendimento. Como a gente falou até na semana passada, eu não preciso trazer isso aqui decorado. A questão 930 e tal, a questão 237, o que diz, qual é a resposta. Não. Eu preciso que esse conteúdo ele esteja absorvido pela minha mente. Que meus pensamentos, que a minha fala e as minhas ações, a partir daí, seja monitorada por esse novo conjunto de entendimento que passou a fazer parte de mim. Aquelas minhas atitudes que eu tinha antes, depois do que eu aprendi, eu modifiquei. Isso é que é importante para nós. É a mudança de atitude que a gente vai passar a ter depois do entendimento do Livro dos Espíritos, depois do entendimento da doutrina dos Espíritos, isso que eles vieram trazer para nós. Essa é o grande fundamento para que a gente faça essa transformação interna nossa e que a gente se credencie a começar a adentrar esse mundo novo que estamos aí às portas. A gente tem que pensar, a gente tem que parar e começar a se analisar. Como eu me comportava, como eu pensava, como eu sentia antes desse estudo e agora. Porque tem que mudar, tem que ter mudado alguma coisa em nós. Porque todas essas perguntas e respostas de Kardec, da espiritualidade, o objetivo delas não é ficar aqui no papel, é vir aqui para dentro de cada um de nós. Então, se nós pararmos para pensar desde quando começamos, olha, a gente não precisa esperar chegar no mundo espiritual para constatar essas mudanças. Elas já existem. Naturalmente. Elas acontecem naturalmente quando esses ensinamentos chegam ao nosso coração. Isso mesmo. Então, Célia, vamos fazer a nossa prece inicial, como sempre fazemos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, a Deus, agradecendo pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui encarnados na continuidade do nosso planejamento reencarnatório e a satisfação de estarmos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agradecer a esse amigo Jesus que está conosco, ao nosso lado, nos guiando, nos iluminando através dessa falange imensa de espíritos colaboradores. São os espíritos familiares, os nossos espíritos guardiões, os espíritos protetores,
nos dando sempre essa lucidez, nos dando a intuição, nos trazendo sempre essa palavra, um pensamento positivo, para que a gente possa dar continuidade com firmeza, com certeza, em uma vida, num mundo melhor. Isso é que a gente precisa ter sempre em mente, esse mundo futuro, essa vida futura, que será melhor do que a vida que temos hoje, porque estamos trabalhando para isso, estamos buscando essa compreensão, interiorizando esses conhecimentos, essa mudança de atitude, de pensamento, de ação, para que a gente possa nos transformarmos, lapidarmos, assim como Jesus veio nos ensinar. Graças a Deus. Graças a Deus. Célia, nós sempre fazemos, né, um iniciozinho, colocamos uma mensagem para vocês, a gente comenta alguma coisa, e a de hoje foi eu peguei esse panfleto, assim vamos dizer, né, esse cartaz de hoje, que foi publicado pela nossa Casa Espírita, o MAP, nas nossas redes sociais. E vai ser colocado para vocês aí. E tá assim, ó, Casa Espírita. Tem lá o departamento de cura e tem lá o estudo do Evangelho. Ou vamos botar aqui, estudos. Não. E a gente vai observar que na fila do estudo só tem 3 pessoas. Mas na fila da cura, a fila perde de vista. E não é assim mesmo? E a gente é assim. E a gente quer chamar atenção exatamente nisso. O que nós estamos aqui fazendo encarnados? Nós estamos querendo buscar a cura do corpo físico ou a cura do corpo espiritual? Com certeza, nós já temos entendimento suficiente para dar, eu quero a cura do corpo espiritual. Porque o corpo físico, eu vou deixar aí. Eu não vou levar. Ele tem um tempo programado. 70, 80, para alguns 30, 20 anos. Mas eu vou deixá-lo aí, porque eu sou um espírito que habita um corpo. E esse corpo me foi emprestado. Então, por que eu estou mais preocupado com a cura do corpo físico do que com a cura do corpo espiritual, se é o corpo espiritual que é permanente, se é o corpo espiritual que é eterno? A fila tinha que estar invertida. A fila para curar o corpo espiritual, porque a cura do corpo espiritual, Célia, passa pela educação, passa pelo entendimento, pelo estudo. Jesus nos disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos transformará. A verdade é o conhecimento. Porque quando a gente entende isso, que nós estamos aqui reencarnados em mais uma etapa da nossa vida, que se desdobra entre encarnados e desencarnados, estamos aqui, ó, nesse dueto. Ora no mundo espiritual, ora encarnados. Já há várias encarnações. Não é a primeira vez que nós estamos aqui. Nós já temos uma noção disso. Não é possível que a gente possa entender que nós só temos direito a uma vida. Nós já temos esse... Não é nem crer, Célia, é entendimento, é você ter essa certeza. Então, nós precisamos inverter essa fila, cuidar do nosso corpo espiritual através dos estudos, através dos ensinamentos, através da verdade. Essa fila imensa para cura, nessa sessão de cura, e a fila extremamente reduzida para o estudo,
Nós vamos pensar quando Jesus aqui esteve conosco. Ele curou todo mundo? Não. Ele não curou todo mundo. Porque nós temos que cuidar do corpo físico? Temos. Sim. Temos que cuidar. Nós não podemos ter uma atitude de relaxamento em relação a esse corpo físico. Mas eu tenho que ter a clareza, eu tenho que ter a certeza que o meu espírito precisa desse corpo físico. É por isso que eu preciso cuidar dele. Porque o meu espírito precisa desse corpo físico. E eu escutei uma palestra, Nivaldo, que Jesus tinha um discípulo, Tiago Menor. Sim. Ele era manco. Sim. E Jesus não curou ele. Jesus não curou ele. E foi quando Jesus designou que de 2 em 2 que para irem e pregar o evangelho, e o Tiago tinha que... Ele manco, ele tinha que... E naquela época não tinha... eles não... Era a pé que eles faziam os percursos. Né? E ele vai falar com Jesus. Porque ele curava todo mundo. Por que ele não curou ele? Que era discípulo dele. E Jesus diz para ele que ele não podia ser curado. Então, a gente através do estudo, e ali na nossa reflexão, vem o estudo do Evangelho, mas não necessariamente do Evangelho, o estudo da obra da codificação. Sim. Principalmente do Evangelho, que é o nosso roteiro de moral. É ali que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Mas o livro dos Espíritos, esse livro que nós estamos estudando, também nos fornece. Nós acabamos de falar, semana passada, de felicidade, de dores, a grande quantidade de sofredores. Falamos de egoísmo, falamos de inveja, falamos de ciúme. Quer dizer, esse livro vai nos fornecer o embasamento de que precisamos. Agora, a gente precisa ter isso claro. Nem todos nós podemos ser curados do corpo físico. Isso. Tem determinadas mazelas, determinadas deficiências que precisamos conviver com elas. E a doutrina nos explica, nos ensina. Nós falamos aqui do planejamento reencarnatório, das nossas necessidades. Então, Célia, foi muito bem colocado quando você falou, que citou o caso de Tiago Menor, né? Que ele, imagine ele, discípulo de Jesus, vendo Jesus curar um monte de gente, e ele com problema não foi curado. Não foi curado. Né? E ele vai, então, interrogar Jesus. Poxa vida, você cura todo mundo, e a mim, como é que eu faço? Como é que eu faço? Jesus disse, olha, você não chegou ainda a sua hora de ser curado. Né? Então, Jesus curou, a gente sabe que Jesus curou, mas Jesus só curou aqueles que já estavam prontos para serem curados. E o que é esse pronto? Já estavam transformados. Eles já tinham cumprido a sua parte naquela penalidade. Então, aí ele curou os cegos, ele curou os aleijados, ele curou os que estavam com hanseníase, né? com lepra, os leprosos, ele curou. Mas ele não curou todos os leprosos, só uns.
Porque ele só curou aquele que já estava preparado para serem curados. E isso a gente trazendo para nós hoje, né, Célia, é motivo, muitas das vezes, de revolta. De revolta. Puxa vida, mas eu vou toda semana à casa espírita, eu entrego quentinha. Eu faço jejum, eu faço jejum, eu rezo, eu faço estudo do Evangelho, eu faço estudo do Livro dos Espíritos com a Célia e o Nivaldo, que são chatos, mas eu faço. Então... E eu tô lá pedindo lá pro meu filho que está com problema e eu não cura. Deus esqueceu de mim. Deus não me ouve. A gente precisa entender que essa dor que o seu filho está passando, ou você próprio, é necessária. É necessário para o teu renascimento. Joana tem uma fala, né, Célia, que ela fala que nós ainda precisamos botar os nossos tumores para fora para curar o nosso perispírito, curar o nosso espírito. Nosso espírito é perfeito, nosso perispírito precisa ser curado. Então é isso, que a gente não se revolte com nada, porque tudo que Deus nos dá é bom e nos faz bem. Se nós ainda não entendemos isso, é porque a gente ainda não chegou no final da nossa linha. Você falou em Joana. Chico disse para todos nós que nós vamos chegar a um grau tal de evolução que nós vamos falar bendito câncer. Isso aí. Quando hoje evitamos até falar na palavra. A gente fala assim, aquela doença. Do C, né? A doença do C, não falava nem o nome, que é para não atrair. Você falou em Chico, né, Célia? Você sabe que Chico tinha problema de catarata, tinha problema de coração, cardíaco lá, né? E um determinado médium, o curador, propôs curá-lo. Zé Rigó. E Chico disse, não. Se eu nasci com isso, é porque eu preciso disso ainda. Se você cura agora, na próxima encarnação vai que eu tenho que vir novamente. Então, deixa ela aí. Então, essa aceitação que nós falamos na semana passada, né? Que nós temos que aceitar o nosso corpo, temos que aceitar a nossa vida, aceitar o nosso karma, aceitar o nosso planejamento reencarnatório. E isso não quer dizer que a gente tenha que esmurecer, não. Vou sentar aqui na cadeira, então, nós temos que buscar ajuda. Porque Deus também deu a inteligência ao homem para que ele próprio se curasse, ele buscasse o melhor para ele. A perseverança nós temos que ter. Agora, essa perseverança sem revolta, se não conseguir um resultado positivo. Isso, Célia, é viver o Evangelho. É viver o Evangelho. É a gente perseverar para resolver os nossos problemas, mas diante de uma negativa, não nos revoltarmos. Aí eu estou não blasfemar. Estou vivendo o Evangelho. É assim que a gente faz. Bom, vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos na nota de Kardec. Em relação à pergunta 933. É a última questão, Célia, que vai falar sobre felicidade e infelicidade relativas. Porque Kardec perguntou à espiritualidade na 933, como assim? Quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais. Também o será de seus sofrimentos morais? Kardec fez essa pergunta, a espiritualidade respondeu que os nossos sofrimentos morais, muito mais em conta, nós somos mais ainda responsáveis. É na nossa conta que vai cair esses sofrimentos. Nós somos os causadores, tanto dos sofrimentos materiais, mas em relação aos sofrimentos morais. Mais ainda. Aí tem uma nota de Kardec que ele nos diz assim: muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões.
Muitas expressões. Porque ele falou, né, Célia, do ciúme e da inveja, né? Então, lá na resposta da espiritualidade, em relação aos sofrimentos materiais e morais, né? Eles falam, a espiritualidade menciona muito o ciúme e a inveja. E Kardec nos diz, muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Diz-se, ímpar de orgulho. Está cheio de orgulho, né? Olha o orgulho e o egoísmo aí, né? Morrer de inveja, secar de ciúme. É muita. Nós falamos semana passada na inveja branca e falamos na pitada de ciúme, né? Que seria. Secar de ciúme ou de despeito. Não comer nem beber de ciúme e etc. Este quadro é sumamente real. Ou seja, pessoas que realmente passam por essa... São ímpar de orgulho, morrem de ciúme, secam de ciúme, de despeito, de inveja. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Tem ciúme por ter ciúme. Ciúme de qualquer coisa. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. É o ciúme de tudo e de todos. É aquele ciúme que a gente poderia... Doentio, né, Sérgio? É um ciúme doentio. Eu ia falar exatamente isso. A gente poderia colocar esse ciúme doentio nessas expressões. Ofuscas, tudo o que lhes parece estar acima do horizonte e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. Aí Kardec foi forte demais. Ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas do mundo. O homem só é infeliz pela importância que dá às coisas do mundo. Então, coisas materiais. Materiais. Então, a nossa infelicidade, né, Célia? É por nada. Traduzindo, se dá por nada. Por nada. Porque as coisas materiais são efêmeras. Nós vamos deixar aí. Deixar. Então, olha só. A gente vive, Nivaldo, uma vida infeliz por coisas... Por conta de coisas que não são nossas, Nivaldo, não vamos levar, não vamos Eu escutei a Jussiara falando que a gente compra o que não precisa... com dinheiro que não tem. Com dinheiro que não tem, para mostrar quem a gente não conhece. Olha só. E é verdade. É verdade. Isso aí é o cúmulo da vaidade, né? Olha só que você incoerência. Comprar alguma coisa que você não precisa. Não, eu não preciso, mas eu vou comprar. Não tenho dinheiro para pagar. O dinheiro eu não tenho, mas eu vou comprar no cartão de crédito. Vou parcelar isso aí no crédito. E vou mostrar para quem eu não conheço. Não conheço. Nós somos assim, mas nós somos assim. Sério. Aí
Nós É temos... a vaidade ao extremo, né? Aí, é só rindo, porque aí nós temos que ser o quê? Infelizes. Não tem outra. Porque o nosso objetivo é nos agradar. É. Nos agradarmos. E coisas materiais E nunca de vão nos preferência saciar. com coisas espirituais, porque essas ou coisas que nós vamos agregar ao nosso espírito, vamos assim melhor dizer, né? Coisas que a gente possa agregar ao nosso espírito. Coisa que vem agregar à matéria só se for realmente essencial, necessário. Mas você comprar alguma coisa que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não conhece, não faz sentido nenhum. Não, né? não tem. Não tem explicação para esse nosso modo de ser. Então, repetindo, de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas do mundo. Fazem-lhe a infelicidade a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se colocar fora do círculo acanhado da vida material e se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, Sim. mesquinharias e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas das crianças, da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Então, se nós nos colocarmos acima dessas coisas materiais, se nós elevarmos os nossos pensamentos ao infinito, tentar vislumbrar a vida espiritual, porque essa é a nossa verdadeira vida, a gente vai entender que tudo isso, essa inveja, essa ambição, essa cobiça, esse ciúme, isso aí é nada. Eu vou me comportar exatamente como aquela criança. Eu estou me comportando exatamente como aquela criança. Perdeu aquele brinquedinho de plástico. Perdeu aquele brinquedinho. Aí a gente pensa assim... fica lá chorando, amuado. Mas daqui a pouco ela esquece e volta a brincar com outro. E a gente, procedendo dessa forma, né, Célia? A gente vai estar agindo da mesma forma ainda. Então, a gente precisa fazer o quê? Crescer dentro do entendimento de que a nossa vida aqui não é a material, é a espiritual. O tempo todo a gente está trabalhando, Célia, né, a doutrina espírita, nesse conceito acho que é o principal, assim, a vida futura, que Jesus veio e falava o tempo todo. Porque quando Jesus é interrogado lá por Pilatos, Herodes, Herodes, né? ele Quando fala. ele é interrogado, tu és rei, tu dizes. É. E aí ele repete, então tu é rei? Eles, sim, mas meu reino não é desse mundo. Ele deixa claro ali a vida futura, ele vem trazer para nós, né, nos seus ensinamentos, a vida futura. Só que ele não podia dizer para nós. Então ele fala para nós, traz todo esse ensinamento, que a gente precisava nos preocupar com a vida futura, com a nossa vida espiritual, a verdadeira vida, porque isso aqui passa. E por mais que a gente relute, vida futura, esse negócio de vida futura... Você nem se tem, né? Eu vou viver agora. Mas está aí. A espiritualidade, a todo momento, eles nos dizem. A vida continua. A vida continua. No mundo espiritual tem vida.
Nós temos a codificação ao nosso alcance. Céu e Inferno está lá, o livro Céu e Inferno está lá cheia de relatos de irmãos desencarnados que vêm narrar a sua história. Por que são felizes agora no mundo espiritual e como eram as suas vidas quando encarnados? Por que são infelizes no mundo espiritual? Porque levavam tal vida assim, assim, assado, quando encarnados. Então, as notícias estão aí. A certeza que todos nós temos. E todos notícias nós. atuais, né, Célia? Recente, né? A gente fala tanto aqui na reencarnação e a comprovação da reencarnação não vai tardar cientificamente. Será provado cientificamente. Porque livros aí, né, com casos de reencarnações, e hoje, com as redes sociais, a gente tem conhecimento de crianças, né, de tenra idade, tocando piano de olhos fechados. E outras habilidades que a gente sabe que seria impossível ela ter já aquele treinamento com aquela idade. E casos de livros que comprovam reencarnações, né? Então, mas isso tudo é um processo. Nós temos que entender, temos que nos preparar, porque a única certeza que todos nós temos, todos nós, é que nós vamos retornar ao mundo espiritual. Com certeza. Não, o que eu digo sempre, né, Célia? Não conhecemos ninguém com 200 anos. Pois é. Não conheço. Então, vamos. Todos nós vamos. Se a gente voltar aos nossos antepassados, né? O meu tataravô já morreu, meu bisavô, meu avô, meus pais, meu pai já foi, está indo, e daqui a pouco eu vou. É a lei natural da vida. E a gente vai entrar já, Célia, na perda das pessoas amadas. Então, é a lei natural da vida. Né? E a gente precisa entender isso, esse balanço da vida e saber o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer aqui. Continuando a nota de Kardec. Aquele que só vê a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz. Desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidade. Repetindo, aquele que só vê a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os possa satisfazer. Ao passo que aquele que pede ao supérfluo é aquele que pede o necessário. É supérfluo para mim, mas para o meu irmão é o necessário. É feliz com o que os outros consideram calamidade. É aquela questão, a 931, que Kardec pergunta por que são mais numerosos na sociedade a classe sofredora do que aos infelizes. Então, esse irmão que eu, ao meu modo de ver, vai ser infeliz, sofredor, ele é feliz. Ele tem o que ele necessita. É isso que a gente não entende. O mais feliz, né, Célia, é aquele que deseja menos. Que não é o que tem mais e o que tem menos. Talvez esse que tem menos, ele seja muito mais feliz, mais realizado do que esse que tem muito. Porque esse aqui deseja muito, ele quer muito, o desejo dele é sempre mais. Esse aqui não. Ele está satisfeito com o que ele tem, com o seu limite, com o necessário, com o simples. Ele não tem aquele desejo exacerbado do que tem muito. Aquela ambição. A ambição do que tem muito.
referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa do selvagem, diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe faculta raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa angústia, essa infelicidade, o homem civilizado, nós temos condições de analisarmos, de raciocinarmos em cima dela, para que isso não nos cause todos esses males. Essa consolação, ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Porque eu não conheço outra crença que não seja o espiritismo que nos fale tanto da vida futura, que nos mostre tanto quanto somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. Então, a gente se angustia, a gente é infeliz por coisa pequena. É só pararmos para pensarmos nisso. A gente almeja, ambiciona, se consegue, parou, ficou satisfeito? Não, vai ambicionar, vai almejar outra coisa. Então, se nós compararmos, né, quando que nós falamos aqui, né, Célia, o mais rico é aquele que menos precisa. Que menos precisa. É o que menos precisa. E menos almeja. E aí nós vamos entrar nessa perda de entes queridos, que isso aí todos nós já vivemos. No meu livro está Perda das Pessoas Amadas. Todos nós, ou a nossa grande maioria, teve perdas, ou todos nós já tivemos, né? Perda na família. Talvez a gente não tenha participado, mas na nossa família já perdemos os avós, bisavós, né? E nós vamos exatamente falar sobre isso. Kardec, na questão, então, 934, ele faz a seguinte pergunta sobre essa matéria. A perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade esta perda. Então, Kardec coloca como realmente uma perda, uma tristeza legítima quando perdemos pessoas amadas. E tanto mais quanto irreparável é essa perda. Kardec formula essa pergunta para a espiritualidade. E a espiritualidade vai responder para nós assim. Essa causa de dor atinge tanto o rico quanto ao pobre. Com certeza. Porque essa é uma dor, né, Célia, vamos assim, legítima. Todos nós temos. Não tem classe social. Representa uma prova ou uma expiação. Ou seja, passar por isso
pode ser uma prova, mas pode ser uma expiação. E já falamos aqui a diferença da prova e expiação. A prova a gente recebe com uma aceitação, com um entendimento. A expiação, ela ainda pode, em determinadas situações, nos provocar desequilíbrios até a revolta. Estamos expiando dor. A prova não. A prova a gente já veio preparado para ela. Então ela pode ser, essa perda do ente querido, ela pode ser para nós uma prova ou uma expiação. Trazer esse sentimento, essa sensação de prova ou expiação. E é a lei comum. Mas é um consolo poder comunicar-vos com os vossos amigos. Olha, Kardec está dizendo. E é a lei comum. É a lei comum, a gente sabe, todos nós temos um prazo, um período, já viemos para cá com o nosso bilhete de retorno carimbado. E essa lei é comum para todos. Para todos nós. Como a espiritualidade coloca lá em cima. Tanto para o rico quanto para o pobre. Mas ele diz, ela, que é um consolo poder comunicar-vos com os nossos amigos. Ele confere, ele confirma essa possibilidade da comunicação com os nossos entes queridos. Através dos meios que dispondes. Ele não fala quais são os meios, mas através dos meios que dispondes. Aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, primeiro que eles reconhecem que realmente esta causa de dor é uma dor, realmente, ele concorda com a colocação de Kardec, né? Que a perda de pessoas nos são caras, é uma dessas que nos causam uma legítima tristeza, e tanto mais tristeza quanto irreparável independente da nossa vontade essa perda, né? Eles concordam com essa colocação de Kardec. É realmente uma causa de dor que atinge todo mundo. Mas eles nos dão aqui um alento também. Eles colocam que nós podemos, uma lei, a lei não tem jeito, a lei de destruição até estaria aqui dentro dessa lei que nós estudamos, todos nós, o nosso corpo tem uma finitude, mas ele diz que é um consolo nós sabermos, né, que podemos nos comunicar. Ele não deixa aqui, evidentemente, claro como seria essa comunicação, mas nós sabemos que pelo pensamento nós podemos nos comunicar. Em desdobramento pelo sono, pelo sonho, nós podemos nos comunicar. Então, Célia, toda vez que nós oramos, que nós entramos em prece pelo aquele nosso ente querido, nós ali naquele momento criamos um canal de comunicação. Podemos até não ter efetivamente a voz dele a nos retornar, mas nós chegamos até ele e ele chega a nós também. E outra coisa que a gente precisa entender, né, Célia, é que esse afastamento é provisório. E aí a gente tem, então, Célia, o pensamento como sendo uma possibilidade dessa comunicação, nós temos o desdobramento pelo sono e nós temos a condição mediúnica. Mas o nosso problema, como nós já viemos falando aqui anteriormente, é a nossa materialidade. A gente quer pegar, a gente quer beijar, a gente quer sentir, a gente quer acariciar. Quer ver. Quer ver. O que nós precisamos nos conscientizar é de que somos espíritos. E a única diferença que há entre nós e os nossos entes queridos, entes amados, é que eles não possuem mais o corpo físico, porque o todo é igual. Mas a gente quer pegar,
Então, a gente precisa se convencer de que eu posso me comunicar por pensamento. E aqui, nosso tempo já está acabando, Nivaldo, mas aqui a espiritualidade nos diz: enquanto não dispomos de outros meios mais diretos. Então, eles colocam que há meios mais diretos. Mais diretos. Existe. Só que talvez a gente não esteja ainda preparado para isso. Preparado para isso. Estamos ainda preparados para isso. Mas existem outros meios mais diretos de nós nos comunicarmos com os nossos entes queridos que já partiram. Eles deixam isso aqui subentendido. O nosso tempo acabou, já acabou, e a gente até pode voltar semana que vem a falar mais alguma um pouquinho coisa, né, sobre essa questão. E darmos prosseguimento, porque quando a espiritualidade nos diz que ainda não dispomos desses meios, é mais um consolo. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a todos vocês, amigos espirituais, por mais essa oportunidade que tivemos. Agradecendo, Mestre, por tudo que Tu nos concede, por tudo que nos é permitido fazer. E esse estudo, que para todos nós é muito importante. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos que nos ajude sempre na assimilação desses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.